Jesus foi retratado em João como o Messias, mas também como Deus. Mesmo assim, as pessoas não acreditavam, né? Algumas pessoas não criam como ele sendo Messias ou como ele sendo Deus, né? Apesar de ter tantas profecias e tantos milagres feitos por ele, né? E é isso que nós vamos falar hoje, né? Mas estou aqui com a Nicinha, né? Nicinha, todo mundo conhece. Né? E a Nicinha está aqui conosco para nós começarmos a discutir sobre isso, né? Você é muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Pode orar para nós? Querido Deus, a nossa gratidão a Ti, Pai, porque podemos nesse momento abrirmos a Tua palavra para aprendermos mais um pouco de Ti. Nos ajuda a sermos instrumentos nas Tuas mãos para compartilharmos esse estudo com aqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, Te agradecemos essa oportunidade. Amém. Amém. Bom, vamos ler aqui aquela parte do início, que é o verso, né? Aquele verso relevante, o verso para memorizar, né? Mas tenho o maior testemunho do que o de João, porque as obras do Pai me confiou, as obras que o Pai me confiou para ele, para que eu realizasse. Essas eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou, né? Então, Nicinha, eu estava dizendo aqui que João descreveu Jesus como Messias e como Criador. Certo. Né? E ele também... E eu gostaria agora que você desse alguns exemplos de alguns eventos que João descreveu e mostrou que Jesus era Messias. Né? Olha, o Evangelho de João é bem interessante o estudo, porque aqui ele apresenta vários argumentos, né, de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Acho que é um dos evangelhos que mais menciona essa parte de Jesus ser o Filho de Deus e o objetivo dele de ter vindo aqui ao mundo para nos salvar. Então, as pessoas acreditavam no que eles queriam, né, como a gente acredita hoje, mas era importante como João, ele fazia aquelas comparações, ele mostrava para as pessoas o que Jesus estava fazendo ali, as evidências. Se você pegar aqui no guia de estudo, tem aqui alguns os milagres que Jesus fez para as pessoas. Isso tudo apontava que Jesus era o Messias. Mas o mais importante disso é que tudo que ele fazia apontava para o Antigo Testamento, que predizia aquilo que iria acontecer. Uhum. Isso era um ponto assim, bem interessante da lição, porque muitas pessoas, às vezes até contestavam, né, o que Jesus estava falando, mas ele mesmo dizia, está na Bíblia, está nas Escrituras, está no Antigo Testamento. E comparado o que tinha no Antigo Testamento com o que Jesus estava vivendo, você via que era o cumprimento da profecia. Que coisa. Então fica fácil então acreditar, né? Então as pessoas todas acreditavam. Não, aí que era o problema, eles viam, eles viviam, mas eles ainda contestavam. Que coisa, eles insistiam em não querer acreditar. E você vê uma parte importante aqui da lição que diz assim, Jesus, ele não contava para eles, eu sou o Messias. Mas ele falava para eles, vejam nas Escrituras o que está escrito. Vejam o que diz a meu respeito. Então ele não precisava ficar provando para eles. Ele apenas pedia que eles estudassem, para que eles entendessem. E se eles estudassem as Escrituras, eles iam entender. Mas o difícil era eles quererem entender, porque era evidente. Pois é. Era evidente. É engraçado porque, né, assim, às vezes a gente começa a falar, eu sou, sei lá, alguma coisa, né? Falar, você é bom de bola? Né? Ah, não, eu sou bom de bola. Meu filho gosta. Meu filho é bom de bola. Eu posso falar. E daí fala o seguinte, então tá, faz aí, deixa eu ver você jogar. E a pessoa não é tão bom de bola assim, né? No caso de Jesus é um pouco além. Né? Ele está falando, você é o Messias? Né? E daí ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não é apenas o Messias. Ele estava dizendo, não, eu sou Deus. Ou eu sou o Messias. Né? Seria alguma coisa tão difícil de aceitar. Né? Mas ele não precisou disso. Ele falava assim, olha minhas obras. Veja as Escrituras. Olha o que tá e talvez se ele falasse, eu sou o Messias, aquelas pessoas teriam prendido, teriam impedido de alguma forma que ele fizesse o que ele fez. Pois é. Né? E ele fez
toda a sua obra enquanto esteve aqui na terra, ele pregou, ele fez milagres, e não apenas isso, porque se você pensar somente em milagres, é fácil de você entender, mas naquele tempo tinha os profetas, os mágicos, os magos, eles também faziam milagres. Exato. Né? Então, até aí a diferença era nenhuma, mas ele tinha o diferencial. Ele fazia em nome de Deus e ele vivia uma vida diferente. Exatamente. Eu lembro que uma vez a gente estava por aqui, né? Eu, você e a Rosângela. Sim. Né? E a gente estava falando o seguinte, que a gente gostava muito da escola sabatina, né? A gente gostava muito de estudar a Bíblia e tal, né? E daí, assim, a gente falou, a gente começou a falar algumas coisas, que além dos milagres, a gente tinha as profecias, né? Sim, eu lembro. Então, João citou algumas delas, né? Quais são que estavam lá? Olha, vamos lá, que a gente tem algumas profecias que João menciona aqui. Ele vai lá, apesar dos sinais poderosos, dos testemunhos de muitas pessoas, muitos ainda escolheram não crer. Né? Esse é o ponto que a gente estava comentando aqui. Então, aqueles líderes religiosos, eles iam e perguntavam para Jesus, até quando você nos deixará nesse suspense? Eles queriam saber quem era Jesus de fato, apesar deles acharem que sabiam. E ele fala, se Jesus dissesse para eles que ele era o Messias, talvez eles não quisessem deixar Jesus vivo. Eles teriam procurado matá-lo. E o teriam prendido. Sabendo disso, Jesus indicou as obras que ele havia feito. Talvez ele falasse, se eu sou o Cristo, eles poderiam tentar contradizer o que aqueles homens, que Jesus estava fazendo para eles, que ele era evidente para eles ali. Então, a gente precisa, entender muito bem as profecias que estavam relacionadas com o Antigo Testamento. Né? Falava da vinda dele, que ele ia nascer numa manjedoura, falava que ele seria crucificado. Então, todas essas profecias estavam no Antigo Testamento e Jesus, indiretamente, ele falava para eles, está se cumprindo. Exato. E eles não queriam acreditar que estava se cumprindo. E olha, sabe que até hoje pode acontecer, né? Até hoje, porque assim, existe, uma das profecias mais incríveis é aquela das 2.300 tardes e manhãs. Sim. A gente conta a história inteira, né? E lá falou do batismo de Jesus, falou da morte de Jesus e do primeiro mártir. Né? Aliás, estudem. Né, estudem isso daqui, essa profecia é muito legal, né, que você vai saber história também, você vai, além de aprender Bíblia, vai aprender história do mundo, né, muito interessante, né, e as pessoas assim podem ainda hoje não acreditar, né, mesmo e muitos não acreditam. Exato. Muitos não, e não querem acreditar, porque assim, as coisas que estão escritas na Bíblia são muito claras. Né? É só você estudar, você consegue comparar, como a gente estava falando. Você compara a profecia do Antigo Testamento com a do Novo Testamento, com a vida de Jesus, tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Mas é aquela coisa, você às vezes escolhe não crer. Pois é. E é uma escolha errada que muitos tão triste, fazem. né? É triste. É triste. Né? Jesus veio aqui para poder mostrar como é que era Deus. Né? E Deus é tão amoroso. Né? A gente está falando agora há pouco sobre comida, né? Falando sobre como Jesus gostava de estar entre os seus, comendo junto, né? Comendo junto, né? E Deus quer fazer isso, quer comer junto conosco. Né? Vem à mesa, vem senta aqui. É muito gostoso. Né? E as pessoas assim não estavam acreditando que Deus era tão relacional, né? E talvez... E talvez isso falar, não, aquela pessoa que conversa com a gente, que dá risada conosco, né? E come conosco, não, é ele sim, ele é Deus, ele é o Messias. Né? E eles não queriam entender isso, né? Porque não querem entender. Porque assim, quando você tem uma pessoa próxima de você, você procura pelo menos conhecer mais, saber melhor o que a pessoa gosta, o que a pessoa faz. E a partir do momento que você conhece, você tem um relacionamento mais próximo. Mas a Bíblia é bem clara quando ela fala que aqueles homens viviam com ele, comiam com ele, mas ficavam procurando pegar em alguma coisa para destruir. Exatamente. Que coisa ruim. Né? E justamente existem muitos relatos nos evangelhos sobre as discussões entre Jesus e os líderes religiosos. Né? Nessas discussões, Jesus sempre reafirmava
a autoridade da Escritura. Né? Mas assim, os líderes já sabiam da autoridade, eles acreditavam. Então, para que Jesus fazia isso? Olha, é uma boa pergunta. Aqueles líderes, apesar deles conhecerem, eu sempre gosto de lembrar que às vezes a gente fala aqueles, mas nós somos iguais. Somos iguais. Né? A gente faz a mesma coisa. Eles conheciam as Escrituras, mas eles não queriam aceitar. Essa é a verdade. Eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias, que era aquele que tinha sido prometido que viria para salvá-los. Exato. Né? E ele veio para salvar a gente também. Então, muitas vezes nós, até hoje, criticamos o povo de antigamente, os líderes, e o povo às vezes eu brinco com o povo de Israel no deserto. Eram reticentes, eram encrenqueiros, reclamões, e nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Nós estamos aqui, a gente às vezes fica pensando por quê. E quando a gente estuda a Escritura, quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que tudo que está escrito foi escrito lá atrás, mas serve para nós hoje, e que nós precisamos entender e seguir. E para a gente entender, a gente precisa estudar. Exato. Isso é um passo muito importante. A gente precisa estudar as Escrituras. Tem que saber. Olha só, eu lembrei de um texto lá em Isaías 43, eu acho que é esse. Não vai ser esse mesmo, porque eu não tenho certeza agora. Isaías fala sobre isso. 40. Versículo 3. 3 ou 13, vamos ver. Isaías 40, verso 3. Vós que clama do deserto, Isso. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Pois é, está falando de João Batista, né? João Batista, preparando o caminho de Cristo. Preparando o caminho de Cristo. E eu achei muito interessante que numa das discussões que Jesus teve com os fariseus, né, ele falou o seguinte para eles. Falando sobre a veracidade, você realmente é o Messias, né? Nós podemos acreditar em você, né? Isso daí, tudo aí que você está falando, será que é verdade mesmo? Daí Jesus falou para ele o seguinte, vocês acreditam que o que veio de João Batista era vindo de Deus? Né? Sim, e eles ficaram com medo, né? Sim. Ficaram com medo. Fala, porque ele tinha o povo que acreditava, né? Ele ia ter revolta do povo. Fala, também, não sei. Né? Porque assim, se eles acreditavam em João Batista, né, e João Batista estava dizendo que Jesus era o Messias, por que eles não acreditavam? Né? Por que estavam duvidando? Eles estavam duvidando. Porque que eles estavam querendo? Na verdade, infelizmente, não era apenas uma descrença, mas era tramar a morte do nosso Senhor, né, de Jesus Cristo. É interessante. Eles deram atenção à voz do inimigo. Porque, assim, o inimigo, desde o começo, aí quando você começa a estudar desde a criação, ele conseguiu fazer com que o pecado entrasse no mundo. Né? Então, o pecado entrou, e agora o trabalho dele até hoje é fazer com que as pessoas não acreditem. Quanto mais pessoas não acreditarem, para ele melhor. E era isso que ele fazia com aquelas pessoas. Eles sabiam que João Batista estava falando, que a voz que clama no deserto era a voz de João, que ele estava trazendo, que ele falava do Filho de Deus. Ele preparou o caminho para Jesus. Mas as pessoas, mesmo assim, davam ouvido à voz do inimigo. E não acredita não, isso aí é conversa. Imagina, se ele fosse Deus, ele não estava aqui. Se ele fosse bonzinho como ele está, ele não ia sentar com a gente. Então, assim, eles procuraram tramar de todas as formas para destruir. Exato. Para destruir. E esse era o objetivo do inimigo. Ele estava alcançando o objetivo dele. De fazer com que as pessoas não acreditassem e que Jesus fosse levado à morte. Mas, um detalhe importante. Quando o pecado entrou no mundo, Jesus veio para poder nos salvar. Não de imediato, lógico. Ele veio bem depois para salvar as pessoas que aceitassem a salvação. Certo? Só que daí, enquanto este período estava acontecendo, até Jesus chegar, o inimigo veio trabalhando com as pessoas. Ele vem trabalhando, e quando ele viu que mesmo com todo o trabalho que ele tinha feito, não deu certo, ele falou, agora eu vou tentar fazer com que ele desacredite e mate. Né? Porque ele tentou uma vez matar quando ele nasceu,
que o Herodes tentou, vamos matar todas as crianças assim menores de 2 anos. Moisés, né? Aconteceu com Moisés, aconteceu com Jesus, vamos matar porque assim a gente acaba. Se for sendo ele ou não, passou por aqui, vai morrer. Não deu certo. Então agora Jesus cresceu, cresceu e estava falando das profecias, que era o cumprimento das profecias. Então vamos acabar com ele agora. Então eles sabiam o que estava na Escritura. Sabiam mesmo. Sabiam, eles não precisavam ser reorientados. Eles talvez precisassem ser lembrados para eles acordarem para a vida. Mas eles conheciam a Escritura. Eles não queriam aceitar. Eles queriam do jeito deles. Não queriam perder poder, Não queria perder poder, tinha que ser do jeito deles. Pois é. Aí tá. Aí se colocando lá no lugar dos fariseus, né? Eles tinham lá um monte de relação do Antigo Testamento, né? Sim. Com a vida de Jesus, né? Não poderia ser coincidência? Olha, eu digo para você que não tem coincidência, né? Eu tenho um amigo que ele fala que existe Jesus-cidência. Jesus-cidência. Né? Porque assim, quando você vê aqui, nós vamos ler aqui, diz aqui, ó, João 12, verso 13. Quer ver? Olha o que diz aqui. João 12, verso 13. Tem evidências do que está escrito na Bíblia. João 12, 13 diz assim: tomou ramo de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, o que é rei de Israel. Eles estavam aclamando Jesus, que estava como rei. E essas mesmas pessoas, dias depois, estavam querendo crucificá-lo. Que coisa inacreditável, né? Total controvérsia, né? Eles sabiam do que era, eles mesmos aclamaram e agora eles queriam destruir. E aí você fica pensando assim, será que hoje não está sendo da mesma forma? As pessoas tentando destruir, tentando não matar fisicamente, mas matar a memória das pessoas que acreditam em Jesus. Não é? Tem sido uma luta muito grande. Às vezes a gente não consegue entender a luta que as pessoas têm do bem contra o mal. É uma luta muito grande. Eu sei que você que está nos assistindo pode estar passando por um momento desses, uma luta interna, mas tenha certeza de que se você se apegar a Jesus, se você estudar as Escrituras e viver de acordo com a vontade dele, você vai passar por essa luta e vai sair vitorioso. Amém. E assim, tendo todas essas evidências, milagres, cumprimento de profecias, por que os líderes religiosos ainda eram os maiores inimigos de Jesus? Olha, vem aqui, eu deixei bem anotado aqui. Jesus disse que aqueles homens, eles não conheciam a ele nem ao Pai. Eles deveriam conhecer ambos, mas enganavam-se a si mesmos. Então aqueles homens, eles estavam tentando se iludir para não aceitar o que era evidente para eles. Essa é uma colocação assim muito clara, né? Eles sabiam, eles estudavam, mas eles não queriam aceitar. Então eles estavam se iludindo. Pois é. Com a informação. E eles aqui, eles estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias que mesmo tendo Jesus diante deles, fazendo tudo o que Jesus fez, eles o rejeitaram. Incrível. E aí, Rogério, olha que interessante. Porque assim, ainda hoje nós temos, eu sempre gosto de lembrar que não era só eles não, aqui e agora também. As pessoas às vezes se apegam tanto às suas crenças e suas filosofias, a sua maneira de ser, que esquece do principal, que é Cristo. Exato. Eu vou dar alguns exemplos até razoavelmente práticos, não, bem práticos na verdade. Antigamente, os fariseus, eles rejeitavam publicanos, que eram servidores públicos corruptos, rejeitavam samaritanos, que eram pessoas dissidentes da religião deles, né, de uma certa maneira, e rejeitavam os gentis, né, que eram pessoas de religiões diferentes, né, e eles falavam que o contato com essas pessoas tornariam eles impuros. Exato. Como é que Jesus tratava, né? Não era justamente o oposto? Ele chamava os publicanos, chamava os gentios e passou momentos incríveis com os samaritanos. Né? Sim. Então veja a discrepância. Agora, se a gente colocar isso na nossa vida atual,
como nós estamos tratando essas classes de pessoas, né? Será que nós estamos mais parecidos com os fariseus ou mais parecidos com Jesus? Exatamente. Você sabe que eu sempre gosto de lembrar desse detalhe. Todos somos iguais perante Deus. Isso. Todos. Se você tem pecado, eu também tenho, você também tem. Não existe pessoa no mundo que não tenha pecado, que não tenha alguma coisa errada, que não tenha feito algo errado ou que esteja fazendo algo errado. E a gente não tem, nós como seres humanos, nós não temos poder e autoridade para discriminar nem para julgar ninguém. Nós não temos esse poder. Não. Todo poder e autoridade está em Deus. Então a gente não tem esse poder. As pessoas às vezes discriminam porque é preto, porque não é da sua religião, porque não é da sua ideia. Como hoje é muito comum a opção sexual. Uhum. Então, o que nós precisamos entender não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que está na Bíblia. Exato. É o que está na Bíblia. Se você tem a sua opção, eu respeito a opção. Eu só não posso fazer o errado junto com você. Exato. Porque eu vou seguir o que está na Escritura. Exato. Né? E é diferente deles. Eles ficavam cheios de... Não queriam saber, ia se tornar impuros. Impuros. Não posso chegar perto. Eu não vou chegar perto de uma prostituta porque eu vou me tornar impuro. A menos que você vá se prostituir com ela. É diferente. Mas assim, Jesus amou essas pessoas. Jesus veio para resgatar todas elas. Ele veio para resgatar. E isso ele faz conosco até hoje. Ele está esperando a sua decisão, a minha decisão, de estar ao lado dele. A gente aprende ao longo da vida que a gente pode viver uma vida digna de estar ao lado de Cristo. Uhum. Eu não diria para você uma vida sem pecado, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós estivermos vivendo aqui, nós vamos viver em pecado. O que a gente não pode é se acomodar com o pecado e viver com ele e achar que está tudo certo. Isso a gente não pode. Mas a gente sabe que se pecar, pedir perdão a Deus, levantar e andar ao lado dele. Estudar a Escritura, seguir os seus mandamentos, seguir a sua vontade, nós estamos no caminho certo para chegar ao céu. E viver sem pecado eternamente. E viver sem pecado eternamente. Amém. Amém. Agora, a gente não pode discriminar as pessoas pelo que elas são. Não. Ou pelo que elas fazem. Eu sempre gosto de lembrar, você lembra na temporada passada que a gente estava estudando exatamente isso. Quem vai prestar contas a Deus da sua vida é você. Exato. Eu não respondo por você, nem você por mim. E assim, que Deus possa ter misericórdia de nós, né? Sim. E que nós possamos ter misericórdia das pessoas. Né? Exatamente. E não achar que por conta disso seria um motivo, porque isso pode acontecer, né? Por conta, talvez, por causa dessas tradições que eles tinham na época, eles não acreditavam em Jesus. Ué, mas como ele pode ser o Messias e está falando com o publicano? Como ele pode ser Messias e está falando com os gentios? Ele está se tornando... Como ele pode tocar em leprosos? Sim. Né? E não se tornar impuro. Então impuro? Jesus mostrou que a verdadeira face de Deus, em que as pessoas são realmente importantes para a salvação. Ele deseja salvar pessoas e não discriminar pessoas. Uhum. E é por isso que, possivelmente, que os fariseus e que os outros líderes religiosos rejeitavam a mensagem de Cristo. Exatamente. Tá? Mesmo com tantas evidências, mesmo com tantos milagres, mesmo com tantas profecias, né? E assim, que a gente possa realmente, né, fazer dessa maneira, fazer como Jesus fazia, que é buscar a salvação, não apenas para nós, mas que a nossa vida salva emane e envolva as pessoas ao nosso redor. Eu notei um texto que tem aqui no nosso guia de estudo, Rogério, que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: refletindo como a vida de Jesus foi um espelho perfeito da vida de seu pai. Considere as frequentes discussões de Jesus com seu pai. Em um episódio, Filipe pede ao mestre para que ele mostre o pai. Lembra quando ele mostra o pai? Mas não deveria ser preocupante e até alarmante quando nós, assim como os líderes religiosos, quando somos confrontados com a verdade clara da Bíblia, nos afastamos dela? Tá vendo? É uma pergunta para você pensar. Reflita nisso. Quando a verdade chega à tona,
que toca na sua consciência e você sente que está longe do que é verdade, você quer se afastar dela. Deus tenha misericórdia Deus de tenha nós misericórdia todos. de todos nós. Porque essa é uma tendência que a gente tem. Você está me falando a verdade, eu acordei para o que você... Eu vou esquecer você. Exato. Eu não quero mais ser seu amigo, não. Muito bem, Tem muito por aí. bem. Bom, acho que abordamos bastante coisas, né? Então, ó, veja só, eu estou orando por sua vida para que Deus possa abençoá-lo e que possa realmente refletir a imagem de Cristo na sua vida e que as pessoas vejam você como sendo espelho de Cristo, porque também esse é o desejo de Deus, né? Então vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque Tu nos deste a sua palavra e também porque veio Jesus mostrar como nós deveríamos ser e também mostrar como o Senhor é. Que o Senhor nos mande o Espírito Santo para que possamos fazer tudo conforme a Tua vontade, que tudo que façamos seja para a Sua honra e glória. Isso que Ele peço por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, obrigado. Espero que Deus te abençoe.